Olá, meus queridos amigos, o Devocional Intimidade está no ar nesta manhã de segunda-feira. Mais uma semana que se inicia neste mês de fevereiro, dia 10, um dia de vida, um dia de verdade, um dia que o Pai te chama para entender os propósitos dele. Um ano de restituição, um ano de superação. Meus queridos, nessa manhã no quadro E Se Fosse Você, você vai ouvir uma história onde os desafios se tornaram a plataforma de construção do sucesso em Deus, do reino de Deus construído através de vidas que entenderam que quando às vezes o mal nos sobrevém, ele vem para nos transformar e nos levar muito além, conduzidos pela mão do Senhor. Você vai ouvir no quadro E Se Fosse Você de hoje o testemunho de um casal que superou esses desafios e está construindo aquilo que Deus colocou na mão deles para construir, Júlio e Dayana. Então, meus queridos, nós vamos hoje ouvir a história deles no quadro E Se Fosse Você. Nós estamos aqui no Devocional Intimidade hoje para contar essa história e você quiser mandar aí o seu recadinho, temos os nossos canais de comunicação. O nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Você pode também visitar, compartilhar os nossos vídeos, as nossas frases nas nossas páginas ali no Facebook. Frases Devocional Intimidade e também o Devocional Intimidade TV MCA. Canal 6 da Via Cabo para você aí das cidades de Itapema, Navegantes e Itajaí e também em todo o globo terrestre pelo nosso site tvmca.com.br. Entre em contato com a gente também quer ouvir a sua história. E é um prazer imenso poder receber novamente minha amiga Dayana. Bom dia, minha querida. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer para nós, né? Que bom, em revê-lo, né? E estar nesse programa tão abençoado. Que bom. E a última vez que você esteve aqui, a gente conversou um pouquinho, né? Acerca do testemunho. E hoje o Júlio pode estar com a gente. Bom dia, querido. Bom dia a todos aí. Que bom, né? Porque Deus fez algo maravilhoso na vida de vocês. Deus fez algo tremendo. E um casal muito jovem, né? Estão com 5 anos de casado aí, e são muito novinhos. Mas vocês já passaram por algo muito forte na vida de vocês, né, Dayana? Um desafio que vocês hoje usaram isso para construir, para fortalecer e para ir além. Isso foi até antes do casamento de vocês, né? Foi. Então conta pra gente um pouquinho, vocês dois aí, o que aconteceu. Então, quer começar, amor? Pode começar. Posso começar assim, tudo partiu em 2008, quando a gente estava com o casamento marcado já há um ano, né? A gente estava como noivos e chegando próximo do final do ano de 2008, eu já morava em Curitiba e a Day ainda em Joinville. Foi quando eu espirrei pela manhã e senti uma dor aqui assim nessa altura da clavícula e eu coloquei a mão, tinha uma bola por baixo da pele, como se fosse uma íngua, né? E passando ali uma semana, aquilo ali continuava e doía cada vez que eu espirrava ou tossia. E eu resolvi procurar um médico. O médico era um clínico geral, ele foi fazendo os exames que... Isso no ano de 2008, né? 2008, isso, bem no finalzinho. E a gente estava já com o casamento marcado para abril do ano seguinte, né, em 2009. Foi feita uma bateria de exames, o médico resolveu então encaminhar para um especialista, um otorrino, e o otorrino também começou a fazer uma bateria de exames, até que ele disse assim, olha, Júlio, vamos fazer uma biópsia, que é nada mais do que abrir, tirar um pedacinho dessa bola, porque eu suspeito de algo. E saindo do consultório aquele dia de carro, a gente já tinha marcado a biópsia, mas eu parei no sinaleiro e eu senti assim claramente Deus falando comigo, dizendo assim, olha, Júlio, vai vir uma grande prova na vida de vocês, mas eu vou estar com vocês em cada momento, né? E eu tive aquela clareza de que era Deus falando isso, e no que eu arranquei o carro no sinaleiro, veio na minha cabeça assim a palavra câncer. E a palavra câncer me pareceu assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não é possível, E já é uma né? palavra que assusta, né? Exatamente. Porque a gente já pensa num diagnóstico contrário, né? Todas as pessoas que ouvem isso, quanto tempo eu vou viver e quantas coisas passam pela cabeça da gente, Que é uma né? doença terrível mesmo, né? E matar tantas pessoas. Ainda mais na idade que eu tava, né? Na época eu tinha 24 anos, se eu não me engano. Ali prontinho para casar, né? Exatamente, né? Algo bem, bem fora do comum. Então eu achei, não, realmente algo, coisa da minha cabeça e tal. Passado então a biópsia que a gente fez, era 9 de dezembro, dia do meu aniversário, a gente foi
mais uma vez numa consulta, e dessa vez a Dai estava comigo e o doutor abriu o envelope e era realmente um câncer, né? Ele foi diagnosticado câncer nos gânglios, né? Que é chamado doença de Hodgkin também. E nesse momento a gente ouviu assim, poxa, câncer, né? Começaram alguns questionamentos no nosso coração, pensando assim, poxa, o que está acontecendo, né? A gente estava com o ministério já em andamento, a Dai em 2008 já tinha um CD lançado, a gente já estava ministrando em algumas igrejas, e nesse momento você se questiona assim, o que está acontecendo, né? Por que Deus permitiu isso justo agora, né? Que a gente já está caminhando, qual é o objetivo disso? Porque a gente sabe que na vida de um cristão nada acontece por acaso. Tudo tem um objetivo, né? E como é que ficou esses paradigmas aí? Pois é, Deus espera a gente se acalmar um pouco, para daí então ele começar a esclarecer o plano dele, né? E no final de todo esse processo, né, de tudo que a gente passou, a gente começou a entender, né? Mas até lá, tudo que foi acontecendo foi que o médico passou um prognóstico bem pesado, né? Ele disse, olha, Júlia, vai vir aí uma trombada, né? Um momento bem crítico da tua vida, que você vai ter que fazer algumas quimioterapias. Vão ser de 6 a 8 sessões inicialmente. Se a gente vê que não dá certo, que a doença não regredir, você vai ter que fazer uma sessão de radioterapia, que é muito mais agressiva, só que localizada. Passando isso, se não regredir, você vai ter que fazer uma cirurgia. E ali a gente ficou um pouco assustado, né? E ele Porque esses procedimentos também, eles são muito agressivos e eles trazem, eu me lembro assim da outra vez que a Dayana esteve aqui, porque acontecem algumas coisas e o médico disse que aconteceria isso e eu queria que você deixasse isso claro pra gente, porque na verdade Deus fez um grande milagre nesses detalhes aí, né, Júlio? O nosso testemunho se resume em 3 grandes milagres, né? Um deles é que o médico falou assim, olha, o teu cabelo vai cair ou no início ou no final do tratamento, isso é fato, né? Se você passando por tudo isso, né, curando tudo, é muito provável que você fique estéril, né? Então a gente vai começar o tratamento ano que vem, em janeiro e tal. E a gente saiu dali assim um pouco assustado. Daí perguntou, doutor, a gente está prestes a casar, né? O que isso implica, né? Ele disse, olha, exatamente com essas palavras, casar numa situação dessa é a mesma coisa que você comprar um carro batido, você já sabe o que vem pela frente. Ou seja, os prognósticos do médico mesmo eram todos contrários, né? Todos. Não tinha uma palavra animadora, na verdade, né? Exatamente. Então, quando a gente ouviu tudo isso, a gente questionou, né? Deus, o que está acontecendo, né? Mas a gente viu tanto na nossa família quanto na igreja, irmãos preciosos que começaram a levantar a voz em oração ao favor da minha vida. E muita coisa foi acontecendo, assim, a gente foi vendo sinal de Deus e eu falei para Dai assim, olha, eu tenho uma preocupação grande que pode parecer coisa pequena, né, perto da doença, que é o câncer, mas eu não gostaria que o meu cabelo caísse porque a gente vai casar e é o dia que eu sonhei a minha vida inteira, né, o dia do nosso casamento, então eu queria estar bem, não queria estar com uma aparência cansada, doentia, e quem perde cabelo por uma quimioterapia, quem tem alguém com essa doença na família, sabe como é que funciona, né? É uma forma diferente, né? E eu não queria que isso acontecesse comigo no dia do meu casamento. E o interessante é que Deus se atentou a isso, né? A gente começou, então, todo esse processo em janeiro de 2009. Ali, finalzinho de janeiro, começou a primeira quimioterapia. Teve a segunda, a terceira e a quarta, né? Que eram para ser médio de 8, né? Isso, exatamente. Então, a gente viu assim que o processo foi bem dolorido, assim, não é nada fácil, você fica ali 2 horas tomando a infusão no sangue e é algo uma química bem pesada, né? Dá 2 dias você está assim extremamente nauseado. É um processo muito agressivo, né? A quimioterapia, a gente percebe as pessoas que passam por quimioterapias, elas ficam, depois que elas passam pela quimioterapia, são dias que elas, né, passam mal, aquela coisa toda. É sofrido para quem está na pele e para quem está acompanhando também, né? E o teu coração, daí até a gente conversar um pouquinho nesse processo todo, né? A gente já está indo para o final desse primeiro bloco, mas como é que ficou o teu coração nesse período todo? Muito apertado, né? Principalmente no início. Mas eu me posicionei dentro do que a gente conhece do Senhor, a gente começa a pôr em prática e a buscar o Senhor mais do que tudo. Eu lembro que eu parei, assim, na época eu estava fazendo faculdade, muitas coisas ficaram atrasadas e foquei mesmo a oração, o jejum. Eu digo assim que eu jejuava mais do que me alimentava. E é aquilo que me alimentava o meu espírito e a fé.
né? Eu, na época, então, solteira, mas meus pais até me liberaram tranquilamente para ficar na casa dos meus tios, nos dias de quimioterapia. Algumas vezes fiquei nos tios do Júlio, para estar mesmo acompanhando de perto. Ele ia, eu já sentava na cadeirinha do lado, enquanto fazia quimioterapia, com a Bíblia ali em espírito de oração, cobrindo a vida dele. Mas é um processo que não é fácil mesmo. A gente sente a batalha ao nosso redor o tempo inteiro, né? O olhar das pessoas em relação à situação, as palavras, às vezes irmãos da igreja mesmo. Eu lembro muito bem um dia que eu estava subindo a escada e encontrei uma irmã que o filho dela estava também passando por um processo de quimioterapia e ela perguntou assim, e o cabelo dele já caiu? Daí eu disse assim, não caiu, e eu meio tímida, falei assim, e nem vai cair, mãe, em nome de Jesus não vai cair. Mas aí ela disse assim, mas vai cair sim, o do meu filho caiu todo, do braço e tal. Aí eu disse assim, não, mas eu creio que não vai cair. E eu ouvi outras pessoas também, né? Porque não corta já o cabelo para se preparar e tal. Mas dentro de mim, a minha família injetou também fé no meu coração e eu na vida do Júlio. Eu disse, amor, não vai cair. Ungi o cabelo dele dentro de mim e disse assim, Senhor, honra a minha fé, né? E não só isso, mas outras situações também. Às vezes teve uma vez que ele passou muito mal, vomitou muito naquele momento e aquilo foi tão doído e ele disse, eu não quero mais, porque já estava acho que bem no final da primeira etapa, assim, um pouco antes do casamento. E aquilo dá uma angústia na gente. A gente tem o Senhor, mas o lado humano da gente às vezes é tão difícil, né? Mas, como eu falei, foi o jejum, a oração, inteiramente ali buscando os pés do Senhor. E o que vocês passaram ali, e eu creio assim, a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco a respeito disso, mas ali, inclusive, o amor de vocês, ele foi testado, né? O amor de vocês um pelo outro e o crer no propósito conjunto que Deus tinha com vocês dois, né? Eu tinha convicção total de que ele era o homem que Deus tinha preparado para a minha vida. Porque eu fui uma jovem assim que eu não namorei rapazes, eu queria o namorado que fosse meu esposo, ser meu esposo. E nessa de buscar, apareceram tantas pessoas, mas eu sabia que não era. Deus tirava do caminho, quando eu via sumir, eu pensava, não deu certo. E quando foi o Júlio, eu digo que foi amor à primeira vista, assim. E eu tinha plena convicção de que era ele. Então eu sentia, assim, até aquele clima, às vezes, de algumas pessoas, poxa, mas casar com, né, o noivo doente e tal. Mas quando a gente tem convicção da promessa, do que Deus fala, podem falar o que for, a gente segue a voz do Senhor, né? Eu acho que essa foi a palavra de ordem para vocês, a convicção daquilo que Deus tinha para vocês. E eu me lembro, eu quero pincelar isso, no lançamento do teu primeiro CD. Eu nunca me esqueço da imagem de quando você entrou no palco lá do Teatro Municipal e entrou com, você vê, né? Eu acabei de lembrar disso agora, e entrou com um buquê de flores para você, né? Sim. E veio te presentear. Então foi algo muito tremendo. É algo escrito pelo dedo de Deus. Ainda que a prova veio, né? E no próximo bloco você vai cantar uma canção, né? Uma canção linda que nasceu nesse tempo aí. Então, meus queridos, se você não saía daí, é só um minutinho, a gente já volta para você conhecer o desfecho maravilhoso dessa história de vida e dessa história, quem sabe, você esteja vivendo. Você vai ver que em Deus o final realmente é um final feliz. Não sai daí, a gente já volta. Filho de Deus, sou o teu desejo, és o meu